Boa noite a todos. É muito bom estar aqui com vocês. Nós vamos falar então o tema do capítulo 80 do Vinho de Luz, Como Sofres, e eu vou deixar ele reservado mais para o final. E aí depois a gente vai ler o texto. No momento nós vamos decorrer um pouco sobre esse capítulo, numa reflexão que eu fiz. Eu ainda comentei com o Jonathan, falei assim, nossa, esse tema, a gente tem tanta coisa que a gente poderia estar falando, né? E falei assim, nossa, tomara que eu consiga colocar, expor, transmitir realmente o que eu desejo e que consiga chegar de entendimento mesmo nos corações de vocês. Né? Então, a primeira pergunta que a gente se faz, nós estamos aqui para sofrer, gente? O que é que vocês acham? Ai, que delícia, que bom, né? Todo mundo já está assim, afiadinho, né? Não, que ótimo. Verdade, não estamos aqui para sofrer. Isso é muito importante que fique claro, né? Mas nesse caminho da nossa vida, quantas vezes a gente complica a nossa situação, né? Pelo fato da gente não saber aproveitar as provas que a gente enfrenta no nosso dia a dia, né? Na nossa vida. Mas a pergunta que fica é, a gente tem consciência de que são provas essas situações que a gente passa? Será que... Eu penso assim, nós que temos esse conhecimento da doutrina, a gente tem essa noção. Ah, isso que a gente está passando é uma prova, essa é uma dificuldade, é uma experiência que vai ajudar. Mas as outras pessoas que não têm esse conhecimento, que não enxergam por essa ótica, fica tão complicado, às vezes, né, de poder compreender as dificuldades da vida, né? E aí eu me pergunto, uma pessoa que ela não acredita em Deus, não acredita em nada, num momento desse, eu acho que deve ser mais sofrido ainda, né? Mas aí, essas provas, né, na hora de colocar em prática o que você aprendeu. Então, vamos lá. Quando a gente tem que colocar em prática, vou falar para vocês assim, nós estamos aqui nessa conversa e quando a gente sair daqui, a partir do momento que a gente sair daquela porta ali, todos que estão aqui vão fazer uma prova sobre o que nós conversamos aqui. O que passa na cabeça de vocês quando a gente fala isso? Vão passar por uma prova. Medo? O que mais? Armando, você vai passar uma prova, hein? Curiosidade. Curiosidade. Talvez a gente vai conseguir ou não. O que te vem na cabeça? Vamos lá, Vânia. Vamos lá. O caminho das provas. Estamos aqui para isso, né? E isso não é um faz de conta, é a realidade nossa. Né? Nós estamos aqui vivenciando isso e realmente, a partir do momento que a gente passar por aquela porta ali, nós vamos sim ser colocados à prova. Sobre tudo que foi falado aqui. Não só hoje, mas em qualquer momento que nós viermos em busca de conhecimento, vai ser colocado à prova. Do que você aprendeu, do que você angariou ali dentro de você. Né? E aí, como que você se sairia nessa prova? Como você estaria lá fora fazendo essa prova, né? Bom, vamos guardar essa reflexão aí e vamos dar sequência. Então, agora eu quero falar um pouquinho sobre a dor. O que vem ser a dor? Né? A dor ela é o desequilíbrio quando violamos as leis divinas. Então, o que vem a ser isso? O que é mais fácil? Nadar contra a corrente ou a favor dela? A favor. Quando você é pego numa tempestade, que você está andando na rua ali, o que é mais fácil? Você ir contra o vento ou a favor dele? Né? Então, são essas as dificuldades que a gente tem que analisar no nosso dia a dia, trazer para o contexto do nosso dia a dia. Né? Qual que é o caminho mais fácil para a gente seguir? A dor, ela realmente existe.
Mas o sofrimento, ele é opcional. Como assim? Então quer dizer que a gente pode evitar o sofrimento? Talvez a dor sim. Na maioria das vezes a gente pode também evitar a dor, né? Na maioria das vezes, mas nem sempre. Já o sofrimento, ele sempre é opcional. Depende da consciência, do entendimento de cada um, né? Então, nesse momento eu quero fazer um pequeno exemplo com vocês. Eu quero pedir para vocês fecharem os olhos neste momento. Respira fundo. E quero que vocês recordem uma lembrança muito boa que vocês viveram. Um momento muito gostoso, uma viagem, alguém que vocês conheceram, que marcou. Vamos trazer essa emoção à tona. Lembra cada detalhe. Aquele perfume, aquela paisagem. Pensa bem naquele sentimento que vocês tiveram naquele momento. E agora, voltando, como vocês se sentiram? Sentiram bem? Podem abrir os olhos. É tão gostoso que quer ficar mais um pouquinho, né? Então, gente, o que eu quero dizer com isso? Qual o sentimento que veio? Alegria, felicidade, amor, saudade, aquela saudade gostosa, não foi isso? Paz, gratidão. Você reviveu esse momento alegre, você reviveu essa emoção. Isso te colocou numa vibração gostosa, numa vibração de amor elevada, né? Isso te trouxe felicidade. Mas aí é que tá. Você se propôs, você se deixou levar por essa influência que eu coloquei para vocês. E vocês se sentiram bem porque era uma lembrança boa. Porém, o contrário também acontece. Só que nós não vamos fazer isso, vamos manter a vibração boa aqui, aproveitar, está todo mundo muito bem. Mas que acontece, acontece. Por quê? Se nós lembrarmos de uma recordação ruim, ficarmos repetindo essa situação, repetindo, isso vai nos levar ao sofrimento. A gente já sofreu lá no passado, já sentiu aquela dor e agora a gente vai estar de novo porque a gente está lembrando daquilo. A gente está voltando para aquele momento, né? Então, se estamos sofrendo, qual é o real motivo? Por que nós estamos sofrendo? Isso é importante a gente avaliar. Nós estamos vivendo no futuro ou estamos vivendo no passado? Porque quando a gente vive no futuro, o que sempre prevalece é a ansiedade. A gente se torna uma pessoa ansiosa, né? A gente está sempre pensando no amanhã, o que vai ser, o que eu vou fazer, como é que eu vou agir, o que vai acontecer, o que vai vir, né? Então você está ali, ó, vivendo no futuro, uma coisa que você ainda não sabe se você vai passar lá, porque a gente não sabe o dia de amanhã, né? E se você está no passado, você está trazendo inquietação, você está trazendo as lembranças de remorso, talvez de arrependimento, de culpa, né? E isso leva à depressão, porque a pessoa está lá apegada a coisas que aconteceram no passado. E isso também vai trazer o sofrimento, de uma forma ou de outra. Então, quando nós estamos vivendo o presente, quando nós estamos realmente presentes, esse é o ponto importante para a gente se colocar, né? O que eu falei há 15 minutos atrás já ficou no passado, já foi, é passado, né? E o que eu ainda vou falar aqui é o futuro, né? Já faz parte do futuro, mas um segundo que já passou já é passado. Então é importante a gente distinguir isso na nossa vida, porque às vezes a gente ou se apega demais ao passado ou se preocupa demais com o futuro. Isso quando não junta os dois, né? Aí qual cabeça que aguenta? Né? Qual mente que tem controle sobre essas coisas? Não tem como, foge ao nosso controle. Então tem coisas que a gente tem que ver
que foge do nosso entendimento, do nosso controle. Não tem como a gente tentar dominar, né? Um exemplo é a gente ir contra a dor de um luto, por exemplo. Não há mais nada o que se fazer. Já foi. Então, o que nos resta é aceitar, né? Ficar com as boas recordações, ficar com as boas memórias, né? E não se revoltar, porque se revoltar é aquilo que eu falei, nadar contra a corrente, né? Ir contra a correnteza. É algo que já não tem o que ser feito. Então, se a gente se revolta, a gente está indo por um caminho onde a gente está indo de encontro com o sofrimento. A gente está trazendo isso para dentro da nossa vida de uma maneira dolorosa. E quando que, na verdade, o luto, ainda mais para nós que somos espíritas e que acreditamos na vida espiritual, a gente sabe que é só uma passagem e que lá na frente nós vamos nos reencontrar, por mais doloroso que seja, né? Agora, e quando se trata de uma doença? A doença, ela fala conosco, ela nos alerta sobre o modo de viver, o que precisa ser mudado. Então, a dor no corpo, ela vem nos mostrar que tem algo de errado que precisa ser analisado. Tem algo ali que não está indo bem. Ela vem nos falar para a gente ter mais atenção com o nosso corpo, que precisa de algo ali para curar aquilo que não está legal. Mas ela também mostra que tem algo errado na alma que precisa ser curado. É quando a gente tem aquelas angústias, sente aqueles vazios, que às vezes a gente não sabe explicar, né? Sente aquela tristeza que vem de repente. Aí é a hora da gente se questionar, né? Então, o primeiro passo que a gente tem que ter diante disso é identificar a dor. Observar você mesmo, a sua consciência, tomar consciência de quem você é. E perceber como você está, onde você está, fazer a sua análise. Esse onde você está é o que eu disse anterior. Você está no presente, você está no passado, você está no futuro. Isso dita o caminho que você está percorrendo. Se você está muito apegado ao futuro, o que vai ser depois? Como que vai ser depois? Se você está muito apegado ao passado, quando a gente está consciente, quando a gente está presente ali, naquele momento, como estamos aqui agora, presentes aqui, a gente está por inteiro. A gente se dedica por inteiro a esse momento, a gente aproveita inteiramente desse momento. E isso vale para qualquer período da nossa vida. Então é importante a gente fazer essa autoanálise. Em que tempo eu estou? E aí, feito isso, a gente tem que, já que identificamos essa dor, ela está no corpo ou está na alma? Eu estou no passado, estou no presente, estou no futuro? Como que a gente vai tratar? Porque se você identificou que tem uma dor, você precisa tratar isso daí. Para tratar, você precisa saber a causa, né? E com isso, você vai eliminar ou diminuir a causa, porque infelizmente nem sempre dá para a gente eliminar. Às vezes a gente tem que conviver com ela, né? Mas que fique bem claro que prevenir é sempre o melhor remédio, sempre vai ser, gente, sempre. E todos nós que estamos aqui neste momento, estamos fazendo isso para a nossa vida. Para a nossa vida espiritual, para a nossa vida no dia a dia, nós estamos nos prevenindo, porque estamos aqui buscando conhecimento, estamos aqui nos colocando de coração aberto, aptos a receber toda a luz que essa espiritualidade tem para nos oferecer, né? Então, como eu disse, né, é bom a gente lembrar que às vezes a gente tem sim que conviver com a dor. E é aí que a gente escolhe sofrer ou não. Reclamar o tempo todo, se fazer de vítima, responsabilizar outras pessoas, isso tudo só gera mais sofrimento ainda. E o mais complicado de tudo isso é quando a gente quer arrastar conosco, para dentro desse poço, outras pessoas que nos cercam. Quando a gente direciona as nossas dores ao outro. Quer um exemplo?
Assunto de fila de postinho de saúde. Parece uma competição. É um pior. Nossa, eu tô com uma dor na minha perna. Nossa, filha, é as duas pernas que dói. Nossa, não consigo nem pisar. Aí o outro fala, nossa, eu machuquei meu braço aqui. Ah, mas você ainda consegue levantar. Aí se tem alguém do lado que não tá falando nada, e eu sei o que você tem. Ah, não, eu, graças a Deus, eu tô bem, é só uma dorzinha de cabeça, mas não é nada. Ah, mas tem que tomar cuidado com isso daí, viu? Tem que tomar cuidado, isso aí é perigoso. Nossa, eu soube de um colega meu que começou com uma dor de cabeça, coitado, foi parar na cadeira de roda, não anda mais. Gente, tipo, você já tá mal, mas o outro também tem que ficar mal junto com você, senão não tá bom, né? E o que mais tem... E assim, às vezes, na maioria das vezes, pelo menos eu quero acreditar, que não age na maldade. Não é na maldade. É o jeito que a pessoa leva a vida, né? Infelizmente, a pessoa acostumou. Às vezes a pessoa fala, não, eu tô bem, graças a Deus. Ah, mas espera só até você chegar na minha idade pra você ver. Espera. Espera, você vai ver, você tá bom agora. Ah, você não tem dor na junta ainda? Espera só um pouquinho. É desse jeito. Então, gente, isso a gente tem que se vigiar, porque isso é muito triste, é muito triste. A gente, às vezes, não está num momento legal, e aí, às vezes, a gente quer arrastar o outro junto com a gente. E, às vezes, o pior de tudo é quando a gente não percebe isso, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala, com as pessoas que estão à nossa volta, né? Que, às vezes, ela está querendo uma palavra ali para dar um ânimo, você vai e solta alguma coisa que vai ladeira abaixo, né? Então, nessas circunstâncias, essas pessoas que agem dessa forma, é preciso estar atenta, né? Porque senão, com o passar do tempo ali, ela vai se tornando uma pessoa amarga, rude, né? Acredita que o mundo todo é culpado das suas mazelas, fica descrente, se revolta com tudo e com todos, né? E ficar descrente é a primeira coisa deixar de acreditar em si mesmo, nas suas capacidades. Achar que não é capaz. Então, para conseguir ajuda, é preciso primeiro que a pessoa queira se ajudar, né? Porque uma pessoa que está numa situação dessa, assim, às vezes você chega para falar com ela, para tentar mudar a vibração dela, para ela sair desse ciclo ali, mas ela às vezes não consegue nem te ouvir. Ela está tão focada, ela está tão certa que aquilo que ela está fazendo é certo que ela não consegue te ouvir, né? Então, Deus, né, as leis divinas, elas respeitam o livre-arbítrio de cada um. A partir do momento que a pessoa se nega a receber ajuda, não tem como fazer nada. Não tem como. Então, se você se coloca à disposição, se você se abre a receber ajuda, a espiritualidade, ela vem de encontro a você. O universo, ele se move a teu favor. Mas é preciso que você esteja verdadeiramente querendo se melhorar, querendo fazer essa mudança. É igual eu estava conversando com a Lúdia agora há pouco, às vezes a gente quer melhorar, a gente quer mudar, mas a gente acaba se perdendo no caminho. Como eu estava falando com ela, às vezes a gente você sai de casa, faz aquela oração, faz aquela prece, a gente chega lá, no nosso caso, né, no hospital, a gente faz a nossa prece, pede proteção, pede para Deus estar ali para ajudar. Senhor, ajuda, que esse plantão seja abençoado, que dê tudo certo, tá, beleza, amém, vamos embora, que assim seja. Aí você acaba de pôr o pé dentro do setor, a outra colega vem. Nossa, você viu a escala que saiu? Você viu você viu a supervisora? Você viu o que ela fez? Você viu isso? Você viu... E começa, e ali você já enganjou naquele ciclo ali. A hora que você quer ver, você já está no meio do balaio de gato. Você já perdeu, como diz a minha colega, você já perdeu a bênção, porque você já embarcou ali. Ó. Qual a espiritualidade amiga do bem que aguenta ficar perto? Não dá, né? Então a gente tem que estar atento a essas coisas. E são coisas que passam despercebidas. Porque a gente vai na onda, às vezes vem sutil, você nem percebe. É uma pessoa que você está acostumada a conversar tanto, que você gosta tanto, que às vezes ela te pega numa conversa ali, que você às vezes nem se dá conta pro caminho que você está indo. A hora que você vai perceber, nossa gente, passei meia hora falando do fulano, e nem se tocou, né? Mas a gente fez a nossa prece para pedir ajuda, né, Lúcia? Para pedir que o plantão seja abençoado, que vai dar tudo certo.
Só depende de nós, né? Então, se a gente quer que a espiritualidade esteja conosco, nos auxiliando, é preciso que a gente mude esse nosso conceito, que a gente esteja atento a isso no nosso dia a dia. Às vezes a gente sai pedindo para Deus abençoar a nossa vida, o nosso trabalho. Aí você já, no caminho do trabalho, você já vai reclamando do trabalho, você já vai reclamando de chegar lá e encontrar isso, ou quando você chega lá, você reclama mais ainda porque as coisas não estão do jeito que você imaginou. E isso tudo vai gerando como se fosse uma cápsula que te impede de receber essas bênçãos e esse auxílio da espiritualidade. Então, quando a gente se propõe, sempre vem o auxílio. E então o problema é realmente esse, né? A gente achar que está disposto quando na verdade não estamos por conta dessas nossas atitudes, né? Essas nossas atitudes nos coloca limitados para receber esse auxílio. E às vezes isso acaba criando as crenças limitantes, onde a gente acha que a gente é incapaz de conseguir fazer alguma coisa, que a gente é incapaz de ser alguma coisa, por conta dessas nossas atitudes, né? E essas crenças, elas vão se formando ao longo das experiências vividas na nossa vida. Pode ser boa, pode ser ruim. E são memórias que vão sendo gravadas consciente ou inconscientemente na nossa mente. E o significado atribuído a isso, como que isso foi interpretado por nós, é muito importante. Um exemplo é uma pessoa, vamos supor, que passou por um afogamento. Ela sofreu um afogamento ali, vamos supor, na adolescência, e isso marcou muito a vida dela. E a partir daquele momento, ela passou a ter medo de água, ela se fechou, ela não quis mais nem tocar no assunto, ela preferiu se isolar. Fez uma bolha em volta ali para que ninguém tocasse nesse assunto e guardou isso para si. A segunda pessoa passou pela mesma situação, só que com isso, essa segunda pessoa, ela decidiu ser grata. Graças a Deus eu sobrevivi. Graças a Deus eu estou tendo a oportunidade de abraçar minha família mais uma vez. Graças a Deus eu posso comemorar meu aniversário 2 vezes, que eu nasci de novo. Olha a diferença de pensamentos. Isso tudo gera uma vibração em torno da gente que nos faz receber ou não esse auxílio divino, que todos nós estamos aptos a receber. Só depende de cada um das suas atitudes. Então é importante, no caminho da nossa jornada, assumir essa responsabilidade e não terceirizar, não colocar a culpa em outra pessoa, né? Às vezes a pessoa ela leva uma vida desregrada, não cuida da saúde e quando fica doente, o que ela faz? Ela culpa o médico. Às vezes a pessoa leva uma vida ali que ela exagera na alimentação, faz uso de bebida alcoólica exageradamente, né? Qualquer outra coisa que seja, tudo em exagero é ruim. E aí, quando vai no médico, passa um tempo, aí faz lá, tá com uma dor, tô sentindo isso, assim e tal, e vai num e vai no outro e não descobre. Aí passa um tempo, aí acha alguém que vê lá o diagnóstico, o que aconteceu. E aí o que a pessoa vai para você ver? Esse tempo todo, culpa do médico lá, ó. Por isso que me deu diabetes, por isso que me deu pressão alta, por isso que me deu cirrose. Não descobriram o que eu tinha. Aí a culpa é do médico, mas a pessoa não analisa a sua responsabilidade nisso tudo. Ela foge à responsabilidade. Então é preciso que a gente edifique, que nos construa, que nos reconstruamos dia após dia, que possamos estar atentos nas nossas atitudes e verificar quem nós estamos realmente sendo. Conhecer a nós mesmos nos abre e fecha portas de diversas maneiras. Nos livra de muitos sentimentos, de muitos males e às vezes também de muita coisa boa.
Às vezes a gente não está dando oportunidade para a vida se apresentar para a gente, né? Então, o primeiro passo que eu quero colocar aqui, nessa questão de sofrer, que eu acho muito importante, e eu já falei aqui, e eu acho que em todas as vezes que eu vier aqui na frente, eu vou bater sempre nessa tecla, vocês vão estar sempre me ouvindo falar a mesma coisa. Pode enjoar, não tem problema, eu vou repetir de novo. É que a gente precisa nos respeitar e nos amar primeiro, que a gente precisa fazer isso por nós mesmos, que a gente precisa entender que se a gente não fizer isso por nós, se nós não formos capazes de nos amar, de nos respeitar, a gente não é capaz de fazer isso por ninguém e ninguém vai fazer isso por nós. Isso é uma coisa que Jesus mesmo disse. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Só que se a gente não se ama, a gente não consegue nem amar a Deus, nem amar o próximo. E muitas das vezes, analisa no fundo do seu coração agora, na sua consciência, analisa com você algum problema que você passou, alguma situação que você passou. Se na maioria das vezes o motivo não foi porque você se desrespeitou, você se deixou de amar. Analisa com cuidado. Porque às vezes você colocou o outro em primeiro lugar e esqueceu das suas dores. Porque às vezes você ficou com medo de falar não e a pessoa se magoar e você se submeteu a uma situação que você não gostaria de fazer. Quantas vezes você sufocou a sua vontade para prevalecer a vontade do outro? E vocês acham que isso não causa sofrimento, não causa dor na alma? E aí passa ali 5, 10, 15, 20 anos, aquele vazio, aquela angústia vem e aí não sabe de onde que vem. Por que será? Quantas vezes você se deixou em segundo, terceiro, quarto plano para colocar o outro em primeiro? Então isso não é ser egoísta. Porque para você amar o próximo, você primeiro tem que se amar. Você tem que pôr esse limite para você estar em condições de atuar em favor do outro. Porque se você não se limita, o outro também não vai te limitar. É aquele velho ditado, dá a mão que é o pé. E por aí você vai só se entregando, né? E vem os diversos sofrimentos que a gente já sabe. Deixa eu só ver aqui. Onde foi que eu parei? Então, gente, nos respeitar e amar em primeiro lugar é um ponto muito importante que a gente tem que levar em consideração. A falta de conhecimento, ela nos leva para armadilhas no caminho, fazendo-nos perder e, pior, levando outros conosco. Essa falta de conhecimento é a falta de conhecimento no geral. Falta de conhecimento da doutrina, falta de conhecimento do evangelho, mas principalmente falta de conhecer você mesmo. É o mais importante. Porque a partir do momento que você não se conhece, você não sabe até onde você consegue ir. Você não sabe até onde você tem que pôr limites. É aquele momento que você vai falar, não, peraí, Thelma, você vem até aqui. Daqui para cá, meu espaço. Isso é importante a gente colocar. Porque se você não coloca um limite, a pessoa invade o seu espaço. E esse invadir o seu espaço, você se coloca numa situação desagradável, de desconforto. E se você não sabe falar não, você vai continuar ali. E aí o que acontece? Ou isso vai gerar uma situação depressiva, ou de repente você vai estourar de uma vez. Eu já falei que aqui é meu espaço. Ou seja, são situações que é mais fácil você controlar no início do que você deixar para resolver ali a hora que você já não tem mais para onde virar, de tão apertado que você está no seu próprio espaço. Olhar para a gente mesmo, verificar essa condição que a gente tem. Isso é algo muito sério. A maioria dos sofrimentos que a gente passa nessa terra, se vocês analisarem, ou vocês acham que eu estou errada? A maioria dos sofrimentos que a gente passa, a maioria, é justamente por conta disso. A gente não se respeita, a gente não impõe limites, a gente não se ama. A gente coloca o outro em primeiro lugar e acha que a gente está amando muito o outro. Tá, mas e você?
Até quando você vai aguentar ficar desse jeito? Então, assim, a gente não está aqui para sofrer, a gente está aqui para a gente aprender, para a gente amar, para a gente evoluir. E o primeiro passo que Jesus já nos ensinou é amar. O amor, ele soluciona tudo. O amor, ele resolve tudo. Então, a partir do momento que você se ama, você se respeita, você consegue também passar isso para outras pessoas e de uma forma que ela também te respeite, que ela também te entenda. Não, peraí, eu não vou insistir com a Val não, porque eu já percebi que ela não quer tocar nesse assunto. Não, eu não vou falar porque eu já percebi que ela não gosta disso. Ou seja, você mostrou o seu limite, então mostrou o seu respeito, a pessoa está te respeitando, está indo até onde você deixa ir. Agora, se você não coloca esse limite, você se perde no caminho, você começa a ficar desiludido, descrente, depressivo, e por aí vem todas as outras circunstâncias, né? As dores da nossa vida, como eu disse antes, algumas vezes ela pode ser evitada. Como, por exemplo, a questão da saúde. Quão negligente a gente é com a nossa saúde. Quando a gente é jovem, é tudo ótimo, é uma beleza, né? Vira noitadas, bebe todas, e mais um pouco, e outras coisas mais, né? Às vezes fuma, exageradamente, aquela coisa toda. E tudo isso tem um preço a se pagar. Quantas vezes a gente exagera na alimentação? Às vezes a gente sabe que aquela comida ali não vai cair bem, não faz bem, mas a gente insiste. A gente sabe que o organismo da gente já não está aceitando tanto, mas mesmo assim a gente insiste. Aí passa alguns anos, aí começa, estou intolerante a isso, não posso comer isso, isso me faz mal, estou com azia, estou com queimação, não sei o quê. Mas tudo isso foi obra nossa. Foi nós mesmos que fizemos isso. Aí a dor é evitável? É. Mas a gente pensou nisso antes? Não. Agora, é como eu disse, tem casos que às vezes realmente não tem jeito. Às vezes é uma dor que infelizmente você tem que suportar. É realmente uma prova. Mas aí é você que tem que decidir como que você vai passar por essa prova. Você xingar, revoltar, colocar a culpa em outras pessoas vai aliviar a sua dor? Acredito que não vai, só vai piorar. Então a gente tem que analisar essas questões para a gente saber como lidar no nosso dia a dia. Sofrer e padecer como cristãos. Esse padecer como cristãos, gente, não é que a gente vai se tornar mártir, que a gente vai ser crucificado de cabeça para baixo, degolado, como antigamente, que nem um mártir. Não, não é isso. É glorificar a Deus, é ver o lado bom das coisas, é ser grato, é a gente ter a noção de que tudo isso é passageiro, por mais difícil que seja, vai passar. Que um dia nós vamos estar libertos dessa matéria e que tudo isso que nos foi envolvido aqui é aprendizado, é ensinamento, foi para nos fortalecer. Que a gente consiga olhar sempre para o lado bom das coisas, por mais difícil que seja. Enquanto eu estava fazendo essa dissertação aqui, eu estava analisando comigo. Em 2016, entre 2015 a 2017, eu tive um problema no meu joelho. Eu tive que passar por 2 cirurgias, bem próximas uma da outra. E nesse processo, eu fiquei, acho que uns 3 meses em casa. E foi muito difícil, nossa, foi muito difícil. Como foi difícil? Não conseguia andar, tinha que ficar ali parada, tinha que fazer fisioterapia e aquela dor. E, nossa Deus, aquilo para mim, eu tomei um trauma, assim, que esses dias saindo do hospital, eu quase fui atropelada.
Minha primeira reação foi, gente, juro, sem brincadeira. Depois que nossa, pelo amor de Deus, bate na cabeça, mas não bate no joelho. Olha a situação que a gente chega, de tão trauma que eu tomei, assim, pelo amor de Deus, passa longe do meu joelho, porque olha, tem dó. Então, assim, eu tive muito tempo para refletir, eu tive muito tempo para ficar em casa. E o que eu fiz desse tempo? Nada. Não fiz nada, nada de útil, nada. Quando eu lembro disso, eu falo, meu Deus, se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje. Podia ter aproveitado para ler mais livros, podia ter aproveitado para assistir coisas mais úteis. Eu perdi um tempo enorme e não fiz nada. Eu não tinha esse conhecimento. Eu não tinha essa visão que eu tenho hoje. E hoje em dia, o que eu mais faço é ouvir coisas da espiritualidade, é me interagir, é me procurar ter esse conhecimento. Eu até estava conversando com a Lud, esse trabalho à noite, esse mês foi muito difícil para mim, mas por outro lado me serviu muito nessa questão, que eu consegui analisar, refletir com mais tempo, porque à noite é mais silenciosa, digamos assim, né? E aí, algumas vezes, você fica mais sozinha ali no setor. Então, eu consegui refletir muito também sobre essas questões. Então, às vezes, a gente pode aproveitar esse sofrimento e transformar numa outra coisa. Igual eu disse, passei por esse sofrimento com o meu joelho, que foi terrível. Eu podia ter aproveitado esse tempo que eu estava lá e ter estudado, ter feito alguma coisa. Fiquei só assistindo coisas bobas, inúteis, que não me serviu de nada. Mas tudo bem, é aprendizado, como eu disse, né? Então é assim que a gente tem que viver a nossa vida. A gente tem que procurar estar sempre edificando, nos construindo e reconstruindo a todo momento. Então agora eu vou ler o texto aqui do Vinha de Luz, capítulo 80. Mas se padece como cristãos, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte. Não basta sofrer simplesmente para ascender à glória espiritual. Indispensável é saber sofrer, extraindo as bênçãos de luz que a dor oferece ao coração sequioso de paz. Muita gente padece, mas quantas criaturas se complicam angustiosamente por não saberem aproveitar as provas retificadoras e santificantes. Vemos os que recebem a calúnia, transmitindo-a aos vizinhos, os que são atormentados por acusações, arrastando os companheiros às perturbações que os assombram, e os que pretendem eliminar enfermidades reparadoras com a desesperação. Quantos corações se transformam em poços envenenados de ódio e amargura, porque pequenos sofrimentos lhes invadiram o círculo pessoal? Não são poucos os que batem à porta da desilusão, da descrença, da desconfiança ou da revolta injustificáveis em razão de alguns caprichos desatendidos. Seria útil sofrer com a volúpia de estender o sofrimento aos outros? Ou seja, seria útil sofrer apenas com o prazer de estender o sofrimento aos outros? Não será agravar a dívida o ato de agressão ao credor somente porque resolveu ele chamar-nos às contas? Raros homens aprendem a encontrar o proveito das tribulações. A maioria menospreza a oportunidade de edificação e, sobretudo, agrava os próprios débitos, confundindo o próximo e precipitando companheiros em zonas perturbadoras do caminho evolutivo. Todas as criaturas sofrem no cadinho das experiências necessárias, mas bem poucos espíritos sabem padecer como cristãos, glorificando a Deus. Então, gente, é isso que eu tinha para passar para vocês. Eu espero que eu tenha conseguido transmitir o que eu me propus. E como foi falado no início, e devo lembrar a todos, a partir do momento que sairmos daquela porta ali, estaremos sendo colocados à prova disso tudo que foi falado, que é um tema muito fácil, né? Muito fácil, simples.
O problema é colocar na prática, né? Então, gente, eu quero aproveitar a oportunidade de passar para vocês, eu imagino que vocês também já estejam sabendo, mas eu quero reforçar mais uma vez, aproveitando sobre esse tema, que toda segunda-feira, às 7 horas da noite, a casa já está aberta para a acolhida daqueles que pretendem passar pelo atendimento fraterno. O atendimento fraterno é um momento em que a gente se dedica a acolher aqueles que têm dificuldade, talvez assim, na comunicação com alguns familiares, né, que passam por alguma dificuldade no caminho dessa jornada e que às vezes não tem com quem dividir, né, ou que precisa de um ombro amigo para desabafar, e a gente vai estar acolhendo junto com o entendimento da espiritualidade, junto com o Evangelho do Cristo, tá? E aí peço para vocês também para ajudarem a divulgar esse trabalho da casa, que é muito importante. A gente sabe que é crescente o número de autoextermínio, né? A gente não pode falar aquela palavrinha, senão o YouTube derruba. Mas é necessário que a gente esteja aberto e receptivo para todas essas situações que às vezes nos afligem e às vezes a gente não tem com quem a gente conversar, ou às vezes a gente não se sente à vontade. E é importante que fique esclarecido também que tudo que é falado e ouvido aqui, permanece aqui. Junto com a espiritualidade amiga, a gente quer levar esse trabalho na casa e a gente conta com a colaboração de todos vocês para estar divulgando. Tá bom? Eu agradeço, era isso que eu tinha para passar hoje.